24, e em alguns outros textos que a gente vai estar citando. Quero lembrar você que uma coisa muito importante, irmãos, para a gente ter um bom entendimento de escatologia, são 3 das chaves que o irmão Derek Walker, o pastor Derek, coloca no livro dele. Algumas pessoas dizem, né, pastor, eu não gosto de ouvir muito sobre escatologia, porque cada pessoa diz uma coisa diferente. Irmãos, quando cada um diz uma coisa diferente, significa que a gente não está usando o parâmetro correto das Escrituras. Porque quando a gente começa a entender as Escrituras pelas Escrituras, a gente vai ter um parâmetro muito igual. Amém? Porque a Escritura, ela é, irmãos, ela foi divinamente escrita. E Deus não está confuso sobre o que está acontecendo. Amém? Se a gente usar alguns padrões, e que você já ouviu aqui, de interpretação literal, a gente ouviu o pastor Bud falando tão bem sobre interpretação literal. Você lê a Bíblia e o que a Bíblia disser, você acredita. É difícil entender isso, né? Interpretação literal é se Deus diz uma coisa, você não vai atrás de alguém para explicar, você simplesmente recebe o que Deus disse. Por mais que pareça uma coisa impossível, e impossível é muito normal nas Escrituras, o impossível se torna possível, o que não é tão fácil de digerir com a nossa mentalidade humana, natural, a gente quando começa a enxergar a mente de Deus, a gente começa a ver que o impossível não é tão impossível assim. Amém? Então a gente aceita literalmente o que as Escrituras falam. Uma outra chave muito importante para a gente é entender que as Escrituras, elas foram escritas para grupos diferentes de pessoas. E hoje eu creio que vai ficar mais forte no seu coração essa certeza. A Bíblia fala sobre gentios, pessoas que não têm Deus. A Bíblia fala a respeito do destino profético dos judeus. E a gente vai tratar muito sobre isso hoje à noite, hoje de manhã, né, agora. Minha filha nasceu, está com 1 semana, irmãos. Eu posso ter uma confusãozinha aí, se é dia, se é noite. Talvez eu troque o nome de alguém, você já vai me perdoando aí por antecipação, viu? Se eu botar Noé na arca de Moisés, ou alguma coisa desse tipo, você já vai entendendo, né? Mas a gente precisa entender que a Bíblia fala para esses 3 grupos: judeus, gentios e igreja. Se a gente não fizer essa diferenciação, a gente vai acabar confundindo o destino profético mesmo de cada um desses povos e não vai entender bem a profecia. E uma terceira chave é a gente entender o dispensacionalismo. Em outras palavras, a gente precisa entender, irmãos, que Deus soube como lidar com o homem na condição e no conhecimento que o homem tinha dele próprio. Amém? Deus foi sendo sábio, foi se dando a conhecer para o homem, graças a Deus por isso, dando para o homem uma responsabilidade, dando para o homem o conhecimento que ele precisava para viver na época em que ele vivia. Mas eu já tenho uma notícia maravilhosa para você, especialmente sobre dispensações. Nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Cristo é o centro da revelação de Deus para o homem. Cristo é tudo o que a gente precisa saber, onde nós precisamos nos enxergar. E graças a Deus, por causa disso, a gente consegue ter um panorama muito melhor de tudo aquilo que a Bíblia apresenta. No livro de Mateus, irmãos, ele foi um livro escrito... chute aí o autor do livro de Mateus. Deu certo, é Mateus. Não era pegadinha não, os irmãos não respondem porque acham que é pegadinha, mas foi Mateus mesmo. Agora, Mateus, ele escreveu esse livro, irmãos, apresentando Cristo como o Messias Rei para o povo judeu. Mateus, ele vai usar algumas expressões-chave para o conhecimento dos judeus a respeito daquilo que Jesus veio fazer. E um texto bem demonstrativo disso é o próprio Mateus, capítulo 1, versículo 1. Ele começa o livro falando: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele citou filho de Davi e filho de Abraão? Porque Abraão fala a respeito da promessa de Deus, do homem que viria, do descendente de Abraão, em quem todos os povos seriam benditos. Amém? Ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre salvação. Mas ele fala que além dele ser filho de Abraão, ele era filho de Davi. E Davi é a maior representação de reino que Israel tem, o rei de Israel. Então ele já estava apresentando para os judeus aqui o Messias Rei. A gente vai ver isso acontecendo em cada capítulo do livro de Mateus. A gente não vai detalhar sobre todos, mas a gente precisa entender isso para chegar no capítulo 24. No capítulo 1 a gente vê ele apresentando o direito legal, e a gente vai ver isso em vários capítulos, reforçando que Jesus era genuinamente herdeiro de Davi e herdeiro de Abraão.
Ele fala sobre o direito moral de Jesus, em Mateus no capítulo 4, ele fala sobre um direito por nomeação. Deus fala claramente, irmãos, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Jesus foi nomeado. Jesus tem o direito judicial. Mateus do capítulo 5 até o 7, a gente vê sendo apresentado Jesus como aquele que cumpriu a lei. Amém, irmãos? A gente não tem o que falar sobre Jesus, ele foi perfeito em todo o seu caminhar aqui relacionado à lei. Ele demonstra a autoridade a partir de Mateus no capítulo 8, você vai ver no livro todo, milagres acontecendo, comprovando que Jesus era o Messias. Mas lá no capítulo 12, chega um momento crucial para o livro de Mateus, que é quando Jesus vai curar um homem que estava endemoniado, cego e mudo. E essa palavra mudo no grego, ela também vai em muitas passagens se confundir com alguém que era surdo. Então o homem, ele era surdo, ele era cego e estava debaixo da operação de demônios. Isso é um símbolo para a gente de que o diabo quer fazer, irmãos, é impedir o homem de ter acesso. Um homem sem visão e sem audição, ele não vai ter tanto acesso àquilo que é apresentado para ele. Amém? E essa era a condição do homem, irmão, surdo e mudo diante das coisas que surdo e cego diante das coisas que Deus estava fazendo. Mas Jesus veio abrir os olhos do cego, graças a Deus por isso. Isaías 29, do versículo 18 e 19, ele diz que está chegando o tempo onde os surdos vão ouvir e os cegos vão estar livres da escuridão. Amém? Isso fala sobre cura física também, viu, irmãos? Amém? Não é só poeticamente, não é só simbolicamente, Jesus veio fazer tudo isso. E aí Jesus está curando aquele homem e de repente os líderes, os fariseus se levantam e dizem: esse homem está fazendo isso no poder de Belzebu. E aí Jesus fala algumas palavras explicando o que ele estava fazendo, mostrando que o reino de Deus não estava dividido, que ele veio para trazer libertação. E no versículo 27 e 28 de Mateus 12, ele diz: se eu expulso demônios por Belzebu, por quem expulsam os vossos filhos? E depois ele diz: pois eles mesmos serão vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O reino de Deus tem manifestações físicas e visíveis. Amém? E Jesus veio manifestando isso, ele estava mostrando isso para eles. No entanto, o coração daquele povo estava travado, eles estavam rejeitando o que Jesus tinha vindo fazer. E aí Jesus vai falar duas vezes a respeito de um sinal. Eles diziam: faz então um sinal para que a gente possa crer. Ora, Jesus já tinha feito sinal o livro todo de Mateus, irmãos, milagres acontecendo, confirmando a sua mensagem. Mas com o coração endurecido, aquele povo queria uma oportunidade de negar o que Jesus estava fazendo. E aí Jesus diz lá em Mateus no capítulo 12, no versículo 38, eu acredito que você está acompanhando aqui, ele diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Em Mateus no capítulo 16, ele vai falar a mesma coisa: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal vai ser dado senão o sinal de Jonas. Qual o sinal de Jonas, irmãos? Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e depois foi cuspido, voltou. Ele estava dizendo: o filho do homem vai ser da mesma forma engolido pela terra, mas vai chegar depois de 3 dias o momento em que ele vai ressuscitar. Esse é o sinal que vocês precisam, a ressurreição. Amém, irmãos? E alguém pode dizer: ressuscitando, não tem como alguém duvidar dele, não. Irmãos, existem várias correntes de pensamento aí que o diabo tenta lançar para que pessoas descredibilizem a ressurreição de Jesus. Mas, irmãos, boas notícias, ele ressuscitou de verdade. Amém? Então Jesus, ele vai falar com eles, lá no versículo 43 de Mateus 12, ele chega a dizer para eles o seguinte, uma parábola. Ele diz: um homem, quando tem um espírito imundo e o espírito imundo sai dele e anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra, depois diz: voltarei para a casa onde eu estava e de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali habitam, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aí ele diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. Sobre quem Jesus está falando? Jesus está falando sobre a atitude daquele povo, que ainda que tenha recebido um pouco do testemunho de João Batista, estava rejeitando o próprio Jesus.
Uma obra começou a acontecer, mas vocês rejeitaram a mensagem. Vocês não estão aceitando que o reino de Deus tem chegado até vocês. E na continuidade do livro a gente vai ver isso acontecendo até o capítulo 24. Mas o capítulo 22 e 23 a gente vai ver Jesus corrigindo eles e falando a respeito da incredulidade deles. Lá no finalzinho, acompanha comigo, Mateus 23, versículo 36. Ele vai lançar, irmãos, agora uma palavra de juízo devido àquela rejeição dos líderes de Israel. E ele disse, em verdade, versículo 36, só para você entender que ele estava falando com aquela geração, ele diz, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a geração presente. Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, diga Jerusalém. Quando ele fala Jerusalém, ele está falando com você? Não, irmão, se ele tivesse, para mim ele ia ter que dizer Calcaia. Calcaia, opa, sou eu. Não, ele está falando aqui com os filhos de Israel, irmãos. Quem rejeitou? Ah, pastor, foram os gentios que rejeitaram. A pregação nem tinha chegado para os gentios ainda. Ele estava falando com os judeus. Foram os judeus que começaram a dizer, esse homem está fazendo milagres em nome de Belzebu. Aí ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos? Diga, reunir. Reuni os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste, diga não quiseste. Versículo 38, eis que a vossa casa ficará deserta. Isso é uma palavra dura, irmãos, é uma palavra de juízo. E no versículo 39 ele diz, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, diga até que. Isso vai acabar em algum momento, essas repetições, viu? Fique tranquilo. Até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele disse, eu quis reunir vocês, vocês não quiseram, e agora vocês já não vão mais me ver. Duro, não é isso? Para quem ele está falando, mais uma vez? Judeus, irmãos. Agora lá no final do capítulo 24, se você pular um pouquinho, lá a partir do versículo 30, eu sei que a gente está pulando um pouco da história, mas fica tranquilo que você vai entender. Ele disse, Mateus 24, 30. Esse texto vai responder para a gente a pergunta de quando será o até que? Você entendeu, né? Primeira vez ele diz, vocês não vão me ver até que. Quando vai ser o até que? Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Oh, aleluia. Irmão, se fosse um pouquinho de glória, já era glória suficiente para a gente ficar animado. Mas, irmãos, vai ser com muita glória. Versículo 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos. O primeiro texto ele diz, eu queria reunir vocês, mas não deu certo. Mas vai chegar anjos aí, e esses anjos vão reunir vocês. Oh, aleluia. Irmãos, eu não sei, eu tive minha filha agora, irmãos, eu passei num sinal, eu vi um rapaz vendendo uns pintinhos, pintinho elétrico, que você bota a pilha, o pintinho sai pulando, né? Vontade de comprar, mas isso é outra história. Agora eu vi os pintinhos lá, tão bonitinhos, irmãos, os pintinhos, mesmo que seja elétrico, você olha e diz, rapaz, que coisa linda, estão todos juntos. Mas, na vida real, se você for tentar pegar um pintinho, irmãos, que está debaixo de uma galinha, você vai ver a galinha virando um tigre selvagem. É impressionante. Quem já levou uma carreira de galinha aqui? Não levante a mão, não. Levante não, porque... Irmãos, a galinha, ela entrega a vida, mas ela não libera nenhum pintinho dela, não. Ela tem amor, ela cuida. Eu vou te dizer, irmãos, Deus estava dizendo, eu queria cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Mas está chegando o dia em que eles vão se reunir. Amém. Está chegando um dia para a nação de Israel, onde ele vai estender vamos lá, ele diz, ele enviará os anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele chama eles agora de escolhidos. E ele diz uma coisa no versículo 30, eles verão o Filho do Homem. Amém, irmãos? Vai chegar o dia, eles não vão ver até aqui, mas vai chegar o dia em que eles vão ver. Ele está falando, diga, para judeu. Então o capítulo 24, a gente vai começar dentro dessa perspectiva de uma fala para judeus. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Lá no versículo 1, se você ler, acompanhar comigo, ele diz, tendo saído do templo,
ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Pergunta: para os crentes na nova aliança, quantas vezes você vê Deus apontando para um lugar, para um templo específico, como algo que deveria ser cuidado e venerado? No Novo Testamento, você vai ver Deus apontando para você como templo. Amém? Os discípulos tinham uma mentalidade judaica, irmãos. É tanto que lá em Atos, no capítulo 1, quando Jesus disse: vai descer poder sobre vocês, eles disseram: poder? Então vai ser nesse momento que o Senhor vai restaurar Israel? Não, não é disso que eu estou falando, rapaz. É outra coisa. Vocês vão ser transformados em novas pessoas. Vocês vão nascer de novo. Vocês vão receber poder para testemunhar do reino. Mas a mentalidade deles ainda era muito judaica. Pedro, quando foi pregar para os judeus, irmãos, Deus teve que mostrar uma visão para ele 3 vezes. E Pedro ainda continuou pensando: será que é para eu pregar para gentio mesmo? Porque a mentalidade judaica estava muito forte. Versículo 1 mostra Jesus saindo do templo. E é interessante ver que isso é uma saída profética mesmo, porque ele estava mostrando que chegou o tempo da glória do templo sair e o templo ser destruído. Jesus sai do templo, os discípulos se aproximam para mostrar para ele as construções do templo. Versículo 2 diz: ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, o humor de Jesus estava bom como sempre foi, viu? Ele não estava mal-humorado, não. Amém? Por que Jesus falou de forma tão séria sobre o templo? Porque era exatamente o que iria acontecer. Na frente o templo não ficou pedra sobre pedra, irmãos. Foi colocado fogo naquele lugar. O fogo derreteu o ouro no qual o templo havia sido construído. E aquele ouro foi escorrendo pelas pedras. E historicamente lá no ano 70, quando a cidade foi destruída e o templo foi destruído, o povo estava arrancando pedra por pedra para não deixar nenhuma grama de ouro naquele lugar. Amém? Jesus foi preciso naquilo que ele falou sobre o templo. E lá no versículo 3, diz que eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras, o lugar que estava de frente com o templo, onde eles tinham uma visão muito privilegiada, inclusive. E isso aqui aconteceu 2 dias antes da crucificação. Diz que achavam-se assentados quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, então versículos 1 e 2, Jesus estava falando publicamente: o templo vai ser destruído. Em particular, eles perguntam, dizendo: quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Dize-nos, quando é que vai acontecer essas coisas? E é interessante ver, irmãos, que na própria pergunta dos discípulos já fica claro. Obviamente eles não participaram da escola dominical de domingo passado, né? Mas eles conheciam as profecias de Daniel. Olha que coisa maravilhosa. Quantos assistiram domingo passado pela manhã e no domingo antepassado pela manhã também? Tiago falou, Maneco falou de forma maravilhosa sobre as profecias de Daniel. Os discípulos conheciam aquilo. Amém? Você está aqui, irmão? Você está animado ainda? Tenha calma, viu? Que vai ficar melhor para você. Mas os discípulos conheciam as palavras de Daniel, porque Daniel no capítulo 9, no versículo 26, ele fala sobre o povo de um príncipe que haveria de vir e que destruiria a cidade e o santuário. E no versículo 27, Daniel vai falar que chegaria o tempo em que esse príncipe também ia ser destruído. Amém? Sobre quem ele está falando, irmãos? Ele está falando sobre o anticristo, que não vai ser o tema do nosso culto de hoje pela manhã. Graças a Deus, mas a gente precisa saber alguma coisa dele. Mas você precisa saber mais sobre o Cristo. Amém, irmãos? Quanto mais você souber sobre o Cristo, você já vai saber o suficiente sobre o antes. Você não precisa gastar tanta força com isso, embora a Bíblia fale muita coisa. Agora ele disse, olha, quais sinais sucederão dessas coisas, da destruição do templo? E obviamente, se o templo vai ser destruído, é porque é o final de tudo. Quando é que vai ser o fim do mundo? Porque se o templo vai ser destruído, obviamente deve ser o fim do mundo, porque o templo era muito lindo, eles estavam animados com a reforma que ainda estava tomando parte. Amém? Então, essas 3 perguntas são a base de todo o sermão que Jesus vai fazer agora. Primeira pergunta, quando vai ser a destruição do templo? E depois eles fazem 2 perguntas que, na verdade, acabam tendo a mesma temática. Quando vai acontecer a sua segunda vinda? Quando vai acontecer o fechamento? Quais são os sinais que a gente vai acompanhar? E é dentro dessa perspectiva, é por isso que é tão importante, eu gastei tanto tempo falando sobre
Em qual condição o livro foi escrito? Porque algumas pessoas pegam Mateus 24 e elas começam a assumir que a igreja vai estar aqui na tribulação por causa desse texto. Mas, irmãos, Jesus está falando em uma perspectiva judaica para judeus, a respeito de um tempo que está determinado para os judeus. Amém, irmãos? Porque a tribulação precisa existir? Porque existe um acerto de contas para acontecer com a casa de Israel. Amém? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, mas a gente vai precisar ir mesclando com algumas outras passagens. Uma delas, e para responder a primeira pergunta, é a de Lucas, no capítulo 21, no versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20, Jesus está falando a mesma coisa, mas ele vai dar uma ênfase na primeira resposta. Quando, pois, versículo 20, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E alguém pode ver uma previsão dessa e pensar, né, rapaz, assim qualquer um acerta. Quando você vê Jerusalém cercada e o pessoal empunhando arma, obviamente vai ser destruída, né? Mas quando a gente enxerga. Quando a gente vê esse texto acontecendo no ano 67, enxerga, é porque o alemão estava confundindo minha cabeça aqui. A gente vê, irmãos, que houve um cerco montado 3 anos antes da destruição da cidade de Jerusalém. Mas enquanto o cerco estava montado, irmãos, eles estavam certos de que ia haver uma invasão, a invasão era iminente. Houve um problema em Roma, houve a necessidade do general Tito voltar para Roma, e aquele cerco foi desarmado. E naquele momento, quem estava em Jerusalém, se tivesse prestado atenção nas palavras de Jesus, teria tempo de escapar. Os apóstolos, eles já tinham partido aqui no ano 67. A gente só tinha vivo João. Amém? Tá comigo, irmãos? João viveu bastante. E João não morreu no cerco de Jerusalém. Amém? Provavelmente ele sabia alguma coisa, irmãos. Ele estava em um outro lugar, mas ele sabia a respeito do que aconteceria, porque ele guardou as palavras de Jesus. Irmãos, é bom a gente ouvir as palavras de Jesus, viu? Porque pode livrar a gente de muito cerco na nossa vida. Ele disse lá no versículo 21, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias serão dias de vingança. Vingança. Porque essa destruição de Jerusalém seria vingança. Uma vingança no sentido de que era a colheita da rejeição que eles tiveram a Jesus, irmãos. Amém? Já ouvi pessoas imaginando assim, rapaz, o juízo de Deus é Deus ativamente indo e procurando destruir e tudo isso. E eu entendo o sentido do que alguém pode dizer, mas eu enxergo, irmãos, o juízo, a rejeição, como Deus simplesmente não livrando mais. Existe, irmão, sim, um nível de destruição e de miséria e de maldição no mundo por causa do pecado desde o começo da humanidade. Mas sabe que o que tem preservado o homem aqui na terra é a misericórdia de Deus? Amém, irmãos? É por isso que não muda uma molécula no ar e você sai sem ar daqui. É porque existe uma misericórdia guardando a nossa vida. De vez em quando a gente vê, irmãos, um cometa passando perto da Terra que a NASA não sabia e eles só avisam depois. Passou um cometa aí, quase que arrebenta a esquina da Terra em algum lugar. Irmãos, tem uma misericórdia guardando a nossa vida, não é o acaso não, viu? Agora, se essa misericórdia é retirada, irmãos, existe algo que vai consumir alguém instantaneamente. Está comigo? Fique triste não, viu? Versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Porque o foco em Jerusalém, mais uma vez, Jesus está falando com judeus, irmãos. E aqui a gente enxerga claramente. A gente poderia falar de forma histórica o que aconteceu. Eles massacraram grávidas, eles mataram pessoas e eles destruíram completamente a cidade e o templo. E aconteceu aquilo que Jesus havia predito. Amém, irmãos? Então Jesus foi preciso naquilo que ele fez. Em Lucas 19 detalha um pouco mais,
sobre a destruição de Jerusalém e o que aconteceria com os judeus, quando ele diz lá no versículo 43 de Lucas 19: pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Por causa da rejeição. E se eles não tivessem rejeitado? Irmãos, eles não teriam sofrido quanto sofreram. Infelizmente, se a gente fosse falar sobre os judeus aqui, o holocausto, que choca tanto tudo que aconteceu, quase 4 milhões de judeus e 4 milhões de cristãos, e 6 milhões de judeus morreram no momento daquele. É algo terrível, mas não foi a única punição que Israel sofreu, o único momento de sofrimento para a nação de Israel, foi uma das. Você está comigo? Por causa da rejeição. Mas Deus não desistiu de Israel. Amém? Deus tem planos, Deus tem propósitos maravilhosos para eles. E eu vou te dizer, se eles puderem ouvir a mensagem do Evangelho, melhor ainda, irmãos. A gente vai já falar um pouco mais sobre isso, mas existe um tempo em que Jerusalém ainda vai estar, desde 1948 a gente vê Israel voltando a tomar forma, 2000 anos separados da sua terra, mas um milagre aconteceu e o povo de Israel voltou à sua terra. Amém? Em 1967 a gente vê Jerusalém sendo retomada, a capital de Israel, Jerusalém sendo retomada. A gente sabe que ainda existem alguns pontos lá que vão ser restaurados para Israel, mas o fato é, o povo judeu sofreu as consequências da rejeição que teve por Jesus, e essa é a primeira resposta. Quando vai acontecer a destruição do templo? No ano 70 depois de Cristo, pouco mais de 30 anos depois do que Jesus falou. Segunda pergunta que eles fizeram foi: quais serão os sinais da tua vinda? Ou quando vai ser o telos, o fim definitivo? Quando isso vai acontecer? E Jesus dá para eles o sinal de que isso vai acontecer. Qual é o sinal de que vai haver uma segunda vinda de Jesus? A tribulação, irmãos. Você está comigo? E aí, mais uma vez, pessoas dizem: pastor, eu não quero ler esse texto não, porque é muito difícil, é muito cheio de agonia esse texto. Irmãos, você não precisa ficar com medo da tribulação. Vou repetir: não tenha medo do anticristo, porque você está no time de Cristo. Amém? E o anticristo nunca vai vencer Cristo. Você é noiva e Jesus não vai lhe deixar na terra para apanhar do anticristo, não. Amém? Você foi guardado da ira de Deus. Tribulação vai ter vários nomes. No Antigo Testamento, tempo de angústia de Jacó, não o tempo de angústia da igreja, o tempo de angústia de Jacó, a angústia. No Novo Testamento, o dia do Senhor, a ira de Deus. É tudo isso que vai acontecer. A gente vai ler rapidinho alguns desses sinais aqui. No versículo 4 ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E alguém pode dizer: pastor, se o engano vai se espalhar, e se muita gente vai se levantar dizendo que é o Cristo, talvez a gente já esteja na tribulação, porque isso já tem acontecido. Mas eu vou te lembrar, a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, que o ministério da iniquidade já opera. O que isso quer dizer? O espírito do anticristo, de alguma forma, já está no mundo, irmãos, preparando o cenário para a tribulação. Amém? Mas o espírito do anticristo trabalhando na terra, preparando a terra para a tribulação, não é o final da história, porque o espírito de Cristo está preparando a igreja para o arrebatamento. Amém? A gente não vai precisar esperar para ver o que o espírito do anticristo está preparando para os próximos dias, não. Graças a Deus, a Bíblia diz que já está operando o ministério da iniquidade e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Glória a Deus. Irmãos, o anticristo não pode numa queda de braço contra o corpo de Cristo, não. Agora, quando o corpo de Cristo for tirado, vai acontecer dessa forma. A gente não vai poder detalhar muito tudo que a gente vai ler agora, mas eu quero só que você perceba algo. O capítulo 6 de Apocalipse vai narrar cronologicamente a mesma coisa que a gente vai encontrar narrado no capítulo 24 de Mateus. E não só esse texto, a gente poderia citar os 3 evangelhos sinóticos que falam a respeito do sermão profético. A gente vai ver as mesmas situações acontecendo. Cronologicamente casa Apocalipse 6 e
Mateus 24. Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Não, mas vai entender. Apocalipse 6 fala sobre a primeira parte da tribulação. Ok? Mas eu estou aqui para lhe dizer que Apocalipse 6 vem depois de Apocalipse 5. Louvado seja Deus! Porque Apocalipse 4 e Apocalipse 5 narram o arrebatamento da igreja. A igreja chegando no céu, a igreja cantando, adorando o Senhor e desfrutando, irmãos, do tempo de prazer, de graça. Mas a partir do capítulo 6, os selos começam a ser desatados. Eu não vou ler todos eles, mas quero que você leia comigo aqui a partir do versículo 5 de Mateus 24. Ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro selo de Apocalipse 6 fala sobre um cavalo branco e o seu cavaleiro, que foi-lhe dado uma coroa, saiu vencedor e para vencer, enganando muitas pessoas, simulando o seu Cristo. Pastor, esse cavalo branco não é o de Cristo? Não, irmãos, nem todo cavalo branco é o de Cristo. Amém. Pode ser um jumento pintado de branco com cal, né? Não vai ser o cavalo branco de Jesus. Como eu sei que não é Cristo, pastor? Em Apocalipse no capítulo 6, esse cavaleiro. Porque o cordeiro está abrindo os selos. Esse cavaleiro que vem para a terra é alguém que vem simular alguma coisa. E o versículo 6 diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Deixa eu te dizer uma verdade, pessoas leem isso e pensam: pastor, a gente já está vivendo isso, porque existem guerras. Irmãos, quando Jesus falou, eu lembro de um historiador que falou que já existiam mais de 1.500 episódios de guerra acontecidos na época que Jesus falou que viriam guerras e rumores de guerra. Está entendendo? Então, se já existiam guerras, não era sobre isso que Jesus estava falando, não. Jesus estava falando sobre coisas muito mais intensas. Ah, pastor, mas eu vi numa reportagem do que está acontecendo. Irmãos, a terra ela está se configurando para o que vai acontecer na tribulação. Mas lembra de uma coisa, tem alguém detendo esse homem da iniquidade. Amém, irmãos? Pastor, como eu vou reconhecer o anticristo? Meu irmão, não reconheça ele não. Você não vai estar aqui, você vai ser arrebatado. Amém? Então não fique desesperado sobre quem vai ser não. Aí ele diz: porque se levantará reino contra reino e nação contra nação. Isso combina com o segundo selo lá de Apocalipse 6, quando ele diz que vai vir um cavalo vermelho e esse homem vai tirar a paz da terra e vai fazer com que os homens se matem uns aos outros. E depois ele disse no versículo 7, e haverá fomes. Lá em Apocalipse no capítulo 6, abre o terceiro selo e diz que o cavaleiro que veio, um cavalo preto e o cavaleiro com uma balança na mão. E às vezes os gordinhos já ficam desesperados. Vai se ver uma balança. Não é essa balança disso não, irmãos. Ele está falando aqui sobre mexer com a economia da terra, com o valor com que você compra comida. E é interessante ver que no versículo 6, ele diz que vai ter nesse tempo uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário na Bíblia fala sobre a jornada de um dia de trabalho. E aí, o que é que você me diz de uma inflação como essa? Uma pessoa trabalhando um dia inteiro para comprar um punhado de farinha. Ainda que a farinha misturada com água, ela vire uma liga que possa saciar uma pessoa por muito tempo. Dependendo da quantidade de farinha e de água que você beber, vai inchando. Era uma piada, mas você não entendeu, não tem problema não. Aí ele diz que vai danificar o trigo e a cevada. Vai afetar pessoas que comem algo comum. E ele diz que não vai danificar o azeite e o vinho. Então, as pessoas mais ricas provavelmente vão continuar mais ricas e as mais pobres vão passar a sofrer ainda mais. É algo que a gente talvez consiga entender como funciona, mas vai piorar muito na tribulação. Depois ele diz, vão haver terremotos em vários lugares. Lá no versículo 7 ainda. Pestes e terremotos. Apocalipse no capítulo 6, a gente vai ver acontecendo exatamente isso. A morte vai andar por aí, irmãos. A morte andando por aí. É grave, mas não é para você. Versículo 8, ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo 9, sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ah, pastor, a gente está sofrendo perseguição na terra hoje. Mas, irmãos, eu vou te dizer o que ele disse aqui. Lembrando, odiados por todas as nações. Não é por uma nação, é por todas as nações. Nós não somos odiados por todas as nações.
Está aqui, irmãos? Existe muito lugar que apoia o cristianismo e que não está tentando matar os crentes, não está tentando matar os cristãos. Mas aqui no 5º selo, lá de Apocalipse, você vai ver o testemunho de pessoas que foram levadas até aquele lugar. Então, Mateus 24, vou repetir, precisa ser lida junto com Apocalipse 6. Lá no versículo 10 em diante ele diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Deixa eu te mostrar uma outra característica interessante, e que aponta para o fato de não ser os nossos dias aqui, irmãos. A salvação hoje é pela fé em Cristo Jesus. Mas a salvação para aqueles que hão de crer em Cristo durante a tribulação vai ser por meio da perseverança deles até o fim. Quem escapar até o final da história, irmãos, vai ser salvo. Lembra do que a gente leu? Vão ter anjos que vão ajudar a reunir essas pessoas. Amém? Com Cristo. Versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim, o retorno glorioso de Jesus. Amém? A sua segunda vinda. E nós, pastor, a gente vem junto com Cristo. Amém? A noiva agora já vai ser esposa, irmãos. Louvado seja Deus. Você está comigo? E para que Jesus vem? Irmão, Jesus vem, e o encontro dele com os judeus vai ser mais ou menos como José se encontrando com a sua família. Lembra de José, irmãos? José, que seria o mais exaltado da sua casa e que teve inveja dos irmãos. Na verdade, os irmãos tiveram inveja dele e disseram: a gente precisa dar um jeito nesse rapaz, que ele está querendo ser muito exaltado. Bateram naquele rapaz, não foi suficiente. Jogaram num poço, não foi suficiente. Venderam ele como escravo, não foi suficiente. Voltaram para casa dizendo: José morreu. Irmãos, tem muita gente no meio dos judeus afirmando que Jesus morreu, irmãos. Mas José não tinha morrido. José foi levado para o calabouço, mas depois ele foi levado para o palácio. E os irmãos continuavam dizendo: ele morreu, mas ele já estava no palácio. Mas quando houve uma desgraça muito grande na terra de fome, os irmãos de José se encontraram com José. José exerceu misericórdia por eles. José trouxe eles agora para o lugar de suprimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa boa: José já estava casado. A mulher de José não interferiu na história. Por quê? Tinha um negócio de família para ser resolvido. Mas, no final de tudo, José se apresenta e diz: gente, sou eu, não precisa ter medo não. Sejam bem-vindos aqui no Egito, porque vai ter tudo que vocês precisam. Irmãos, é o que vai acontecer entre Jesus e os judeus. Eles vão se encontrar de novo. Como igreja, o que eu tenho a ver com isso? Você só vai ver, irmãos, o povo se abraçando, chorando e tendo restauração. Mas a gente já está desfrutando de uma nova realidade com o nosso José, irmãos. Amém? Com Jesus. A gente vê depois Mateus 24:15 falando sobre a metade da tribulação, o momento em que o anticristo vai se levantar e que ele vai se assentar como Deus, vai se assentar no trono, vai exigir adoração. E existe essa pontuação para que eles saibam: quando o anticristo se manifestar, vai ser pontuado a metade da tribulação. Faltam mais 3 anos e meio até que a segunda vinda aconteça. Depois ele vai narrar os últimos eventos. Eu queria que você acompanhasse comigo para a gente finalizar aqui. Lá no versículo 27, o final desse momento e o reencontro agora, ele diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai ver, irmãos. Oh, glória a Deus. Versículo 29, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vai ter um blackout estratégico para a glória que vai se manifestar depois, né? Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra. Irmãos, graças a Deus, você é de um povo, você vem de um lugar, mas a partir do momento que você nasce de novo, a sua cidadania muda e você não é mais da terra, não. Estou falando alguma novidade para você? Não, você é um cidadão dos céus. Agora os povos da terra vão se ajuntar para esse momento. E aí a gente chega para a resposta da última pergunta: qual vai ser o sinal de que essa segunda vinda chegou?
Como é que eu vou saber que a segunda vinda está muito próxima? E Jesus aponta para 3 fatores principais, e aqui eu vou encerrar com essa boa notícia para você. A primeira é a figueira, e ele vai contar a parábola da figueira. A figueira é Israel, aquela figueira onde Jesus foi atrás de achar fruto e não achou naquele momento, só achou aparência, só achou folhas, mas não tinha fruto. Próximo cenário que ele vai apresentar são todas as outras árvores. Em outras palavras, tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, geopolítica, a condição humana, a condição do homem, irmãos, mostram para a gente que a gente está vivendo os últimos dias. Paulo fala sobre isso, 1 Timóteo 3. As características que Paulo deixou estão claras demais. Está chegando o tempo de Jesus voltar, irmãos. Isso não vai ficar como está não, irmãos. Ei, Deus é um reto juiz. É o significado do nome de Daniel. Deus vai se manifestar como juiz, irmãos. Fica tranquilo sobre isso. Agora, o terceiro e grande sinal de que a segunda vinda de Jesus está muito perto é o arrebatamento. Oh, glória a Deus, o que falta para o arrebatamento acontecer? Nada, irmãos. Pode acontecer agora pela manhã, antes de você almoçar, a gente se encontrar com Jesus. Agora, a subida estratégica da igreja, irmãos, vai ser um sinal para Israel. Um sinal de que a mensagem era essa mesmo. A Bíblia diz, eu não vou prolongar muito mais, mas a Bíblia diz que vai ser nesses dias como foi nos dias de Noé. Amém? Como é que foi os dias de Noé? Pessoas se casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, festejando como se não houvesse amanhã. E aí chega, irmãos, um pregador de guarda-chuva, dizendo para eles, eu vou construir um arco porque vai cair uma chuva grande. E na época não tinha chuva, irmãos. Moisés, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Noé provavelmente foi o precursor do guarda-chuva. Para que isso aí, macho? Não, é porque vai chover. Chuva é o quê? É quando cai água do céu, vai cair muita, vai inundar tudo, vai todo mundo morrer. E o povo começou a dizer, Noé é doido. Essa pregação de Noé não cabe na nossa época. Essa pregação de Noé não é atualizada para os meus dias. Só que Noé construiu a arca, irmãos, e quando ele entrou, o juízo caiu sobre a terra. O juízo não caiu enquanto Noé estava construindo. Noé não estava batendo, eita pega, começou a chover agora, não deu tempo não. Não, tudo tinha que estar no tempo certo. Quando a arca estava pronta e Noé entrou, Deus enviou juízo sobre a terra. Amém? Mas quem estava dentro da arca estava salvo, irmãos. O juízo não caiu sobre quem estava dentro da arca. E notícias melhores ainda, enquanto o juízo caía sobre a terra, onde a arca estava, irmãos? Esse lugar inundou, e quanto mais inundava, mais alto a arca de Noé ficava, acima de todo juízo, no lugar mais alto, um lugar até mais alto do que o lugar mais alto da terra. Eu vou te dizer, irmãos, a gente está prestes a receber a nossa arca, e nós vamos nos encontrar com Ele, nós vamos estar com Ele para sempre, e não importa o juízo que cai nessa terra, nós estamos bem protegidos. Ele é nossa arca, irmãos. Ele é melhor do que madeira, Ele é melhor do que qualquer escudo natural que nós possamos ter. Por isso eu vou te dizer, vale a pena ter fé em Jesus, vale a pena estudar as profecias, e quanto mais isso acontece, mais consciência vai chegar no seu coração. Eu lembro do pastor Bud falando, eu tenho uma grande expectativa de que Jesus volte. Ele falava, tem dias que eu acordo aqui, eu fico olhando para o céu, aí, será que Ele já está vindo agora? Será que é hoje? Será que isso vai acontecer? Sabe, irmãos? Oh, glória a Deus. Você não precisa se preocupar sobre o amanhã, não. As profecias de Daniel vieram para trazer consolo para um povo que estava cativo, irmãos. As profecias de Daniel traziam esperança para um povo que estava cativo. Eu vou te dizer, num certo sentido, a gente não está fisicamente junto com o Senhor lá em cima ainda. Num certo sentido, a gente ainda está num exílio aqui na terra. Mas essas palavras, irmãos, trazem esperança para a gente, porque está chegando aquele grande dia, quando o seu corpo vai ser cheio de glória, da glória de Deus. E eu vou te dizer, eu ouso a dizer que não vai ser só glória, vai ser muita glória. Você vai ser cheio dessa vida, do jeito que você já é por dentro, por fora também. E aí a gente vai estar com o Senhor para sempre. Se você disser, pastor, eu não consegui estudar tudo, eu não entendi tudo, leia 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e leia a partir do versículo 16, porque o que ele diz é o seguinte: quando Ele se manifestar, a gente vai ficar com Ele, e a gente vai ficar com Ele para sempre.
Oh, aleluia. Você tem motivo para ficar feliz? Então fique de pé, vamos só dar graças a Deus rapidamente. 1 minuto aqui, levanta suas mãos. Obrigado, Pai, porque a minha vida é guardada hoje. Obrigado porque eu posso viver pela fé. Mas obrigado, Pai, porque o meu futuro é muito glorioso, Pai. Porque eu tenho um bom Pai, alguém que reservou todas as minhas necessidades antes mesmo de eu precisar delas. Já preparou tudo e determinou um lugar onde nós vamos estar juntos para sempre. Obrigado, Pai, por todas as delícias que cercam o Teu plano para a nossa vida. Nós estamos prontos para permanecer e nós vamos viver pela fé, aguardando a nossa bendita esperança. Obrigado, Pai. Está chegando o dia de sermos como Ele é, de vermos como Ele é, da nossa vida transbordar, Senhor. E nós te damos graças por esse conhecimento maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Tiago.